Olá! Dando continuidade aos nossos vídeos a respeito do Apocalipse, o fim dos maus tempos, como acreditamos que deveria ser chamado o último livro da Bíblia Sagrada, vamos tratar de um assunto ligado, obviamente, a essa grande transição maravilhosa que ocorrerá no planeta, um salto evolutivo da humanidade. O assunto será economia planetária. Já que estamos falando de transformação global, de avanço ou salto evolucionário, o que ocorrerá com a economia? Do que ela está hoje, como ela ficará? É esta a questão que vamos tratar. A economia planetária. Mas antes de tratarmos especificamente deste assunto, precisamos deixar claro uma coisa. Não estamos aqui tratando de qualquer ideologia, teoria econômica nova filosofia econômico-macroeconômica, nada disso. Não estamos ligados a qualquer ciência física material convencional. Estamos apenas passando um pensamento religioso, filosófico, visando uma melhor preparação nossa e da humanidade para a grande transformação, que entendemos clara, evidente, iminente, e vários aspectos ocorrerão a respeito dessa transformação. Não será apenas um aspecto que mudará, mas todo o planeta, mudando da lagarta para a borboleta, da água para o vinho. E preparar-se para essa mudança é favorável para nós. Logo vamos entender por quê. E para entendermos melhor essa preparação, vamos usar a imagem de um rio, com seus afluentes, fluxos, refluxos, desvios, etc. Neste caminho, obviamente, há o caminho principal que leva ao grande oceano, ao mar de bênçãos, que vamos chamar de transição. E temos também os desvios que já foram comentados, que levam a retrocessos, estagnações, etc. Fazem parte da liberdade de ação que é dada ao rio e aos que andam nesse rio. E temos as pessoas, individualmente ou como coletividades. Quem está nesse rio pode tomar a liberdade de tomar caminhos variados. Nem sempre, muito pelo contrário, nesse exemplo, infelizes, podem ser caminhos que não levam a um bom caminho, por teimosia e opção, apesar de até terem sido informados, ouvirem falar desse assunto, podem ignorar e tomar caminhos diversos. Faz parte do livre-arbítrio dos seres. Mas aquele que é suficientemente evoluído espiritualmente, entende a transição planetária, pode fazer um caminho bem interessante, que é até acelerar o seu próprio sucesso espiritual, rumo ao mar tranquilo da transição planetária. Porém, temos observado que na prática, muitos não só, vamos ver esse último barquinho, não só não aceitam, como tentam até remar para trás, voltando a retrocessos, caminhos anteriores, teimando em avançar para a transição. Esse é o drama que temos vivido. Há os que acreditam, que infelizmente ainda são minoria, mas a maioria procura outros caminhos ou caminho nenhum, tenta até voltar por onde veio. Seguindo em frente, vamos usar as referências. O que nós vamos nos basear, no que nós vamos nos basear para tratar desse assunto tão importante? Temos aí a Bíblia Sagrada, né, no centro, A Caminho da Luz, de Emmanuel, muito importante, vários livros conhecidos, o livro Profecias, aí na parte de baixo, de Pietro Baldi. Vamos usar muito ele para fazer a teoria econômica, melhor, não é a teoria econômica, e sim o pensamento sobre como será a economia do futuro. E aí outros livros, Satya Sai Baba, esse livro laranja aí embaixo à direita,
Só o advento de um avatar nessa era já mostra que estamos em transição e por aí vai. Obviamente, temos muitos mais livros que estão sendo usados como referência. Nós estamos aqui apresentando apenas os principais. E já que estamos falando de referências, vamos começar com o ciclo evolutivo dos planetas, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec. Lá ele coloca 5 etapas de evolução dos planetas, das suas civilizações. Começando, obviamente, com o mundo primitivo, do qual nós já passamos. Depois, mundo de provas e expiações, que está terminando aqui neste planeta. Mundo de regeneração, que é o próximo, que estamos na iminência de começar. Alguns já afirmam até que já começou. Mundo felizes e ditosos, autoevidente, o próprio nome já diz. E o mundo celeste, o mundo dos seres divinos. Claro que entre uma etapa e outra há uma transição. E estamos vivendo agora uma transição, obviamente, de provas e expiações para o mundo de regeneração. E esta é a chamada transição planetária, multifacetada, multidimensional, tem vários aspectos a serem observados. Não é uma transição de um aspecto do planeta, mas todo o planeta vai mudar. E vamos tratar só de um assunto agora, especificamente, que é a economia planetária. Falar de economia planetária, de avanço ou de salto evolutivo, temos que deixar claro o seguinte. Este avanço, como dissemos, é um avanço holístico, global, integrado. Não existe um aspecto separado dessa mudança. Ela vai ser uma mudança em todas as áreas. Em termos de humanidade, podemos aqui elencar alguns aspectos, dimensões da humanidade, como sociedade, economia, política, crenças, ciências, etc. Mas é tudo uma coisa só. É um grande diamante. Só estamos destacando a economia em particular para fins didáticos, para fins de atentarmos para um prisma do grande diamante. Mas precisamos reforçar a ideia de que está tudo integrado. Quando começarmos a falar de economia, podem haver reflexões sobre outros aspectos e concordamos com as influências de todos eles, de um lado ou de outro. Concordamos com tudo. Mas nós vamos nos focar na questão econômica e mesmo assim de forma relativamente simplificada, até porque não é ideia nossa fazer um tratado macroeconômico, apenas um pensamento filosófico e religioso sobre essa questão. Tratando de sistemas econômicos e já ingressando no nosso assunto, nós temos que começar com um pensamento muito claro que vai ser a base do nosso raciocínio. Não vai adiantar entendermos mais nada se nós não incorporarmos o seguinte conceito. Considerando os dois principais sistemas econômicos, ou filosofia macroeconômicas, o capitalismo e o comunismo, o pensamento desse canal, considerando a sociedade, a humanidade como um todo, é que tudo vem da alma humana. É exatamente a base dos grandes tratados de religião, de filosofia espiritual da humanidade. O próprio Cristo, vindo à Terra, tratou de cuidar da alma humana, do comportamento, do pensamento, dos sentimentos humanos. Não se preocupou com mais nada. Notaram que o Cristo poderia ter ensinado, já que ele é filho do Senhor, todo onipotente, com todo o conhecimento do universo, poderia ter nos ensinado filosofias macroeconômicas, soluções sociais, ensinado máquina a vapor, informática, seja lá o que for do conhecimento humano, o Senhor sabe muito mais. Mas ele não se preocupou com nada disso. Apenas tratou da alma humana, pois é a qualidade da alma humana que reflete tudo. No nosso caso, que estamos tratando de economia, o estado da humanidade se reflete nas filosofias de economia que vigoram no mundo. Resumindo, nosso pensamento, que é o pensamento que vigora nas hostes religiosas, é que tudo depende da alma humana, inclusive a economia. Bem entendido isso, vamos avançar.
Adentrando no assunto propriamente dito, economia planetária, onde vamos tratar basicamente de capitalismo e comunismo, apesar de outro socialismo e outras filosofias que para nós são variações desses dois aparentes extremos econômicos. Vamos comentar o primeiro deles, o capitalismo, nascido mais ou menos em 1500 e que vem evoluindo e hoje a gente pode considerar que é bastante hegemônico no mundo. Temos o comunismo, nascido em 1917 e foi até 89. Estamos falando do comunismo como estrutura, como implantação numa sociedade, apesar, é representada pela União Soviética, claro, apesar de haver ainda a China, Cuba e outros países, mas a gente considera que a Cuba é pequena, não é representativo do ponto de vista global. E a China, este canal entende que ela nunca foi essencialmente comunista, ela queria resolver o problema dela e experimentou soluções, tanto que hoje não podemos dizer que a China é comunista. Ela, na verdade, quer resolver uma questão socioeconômica do país, e a prova disso é que a China hoje é um dos maiores parceiros de muitos gigantes capitalistas, incluindo os Estados Unidos, a Europa inteira e nós, brasileiros. E temos aí a transição planetária, que vai transformar ou vai mudar o mundo de materialismo para espiritualismo. Gente, isso é como transformar uma lagarta na borboleta. Isso é água para vinho. Mas não é algo impossível do ponto de vista cósmico, divino. Basta lembrar que o próprio mundo já mudou várias vezes, já foi uma bola de fogo incandescente com cataclismas globais, já caiu aqui um planeta do tamanho de Marte, fundindo com a Terra e criando a Lua, já virou uma bola congelada, já teve dinossauros e seres gigantescos, e hoje tem o homem, e amanhã pode ter outros seres, não importa, mas transformação não é algo impossível do ponto de vista cósmico, da natureza, do ponto de vista divino. Basta que nós entendamos isso para ter uma ideia que tudo realmente é possível, principalmente algo tão claramente planejado e mostrado pelas vias espirituais para a humanidade. Temos então, no livro Profecias, do grande pensador filósofo Pietro Baldi, que não vamos poder entrar em detalhes, mas só podemos destacar que grandes seres como Albert Einstein elogiaram o trabalho desse filósofo, pensador religioso. O próprio Emmanuel, o rigoroso guia de Chico Xavier, teceu comentários rasgados a respeito dessa figura, Pietro Baldi, Ernesto Bozano e por aí vai. Pietro Baldi foi também, isso é uma informação para os reencarnacionistas, também ele é a reencarnação de Pátios, um discípulo de João Evangelista, e quando João Evangelista estava recebendo o Apocalipse na ilha de Patmos, Pátios escrevia a descrição, a visão divina de João Evangelista. Podemos dizer que Pietro Baldi foi, na época, o escriba do Apocalipse. E no seu livro Profecias, de 1956, Pietro Baldi afirma nada mais, nada menos que o comunismo ia encerrar, ia acabar. Hoje isso não parece grande coisa, mas na época, em 56, com o comunismo no auge, a poderosa União Soviética exercendo a sua força sobre o mundo, influenciando Cuba e fazendo países estremecerem no próprio Estados Unidos, afirmar que o comunismo ia acabar? Minha nossa, mas ele escreveu, e dito e feito, realmente. Se olharmos aí, 17 para 89, pouco mais de 70 anos, realmente o comunismo caiu. E ele dava como argumento, primeiro, o materialismo. O comunismo tem um materialismo estrutural, teórico, fundado realmente em bases materialistas, e isto sendo incompatível com a civilização do novo milênio, do terceiro milênio, segundo o raciocínio de Pietro Baldi, já dava para ele um tempo de vida determinado, não vai poder passar para a nova era. Só com isso daí ele já afirmava que ia cair o comunismo. Mas ele adiantava também que o comunismo sequestra a liberdade política, ou seja, não há liberdade. É outra incompatibilidade com o espiritualismo. É necessário que haja liberdade, a pessoa tem que se sentir bem e livre. E o comunismo não dava isso.
Além disso, ela cometia uma falsidade ideológica, ela não cumpria a liberdade econômica que prometia, ela não dava os acessos e a justiça econômica. Então ela também cometia esse grave erro. E nós aqui deste canal vamos ajuntar, vamos dar mais algumas ideias, que é um reforço à ideia de Pietro-Baldi, que o comunismo tem um ateísmo de ofício. Ela é oficialmente ateísta. Isso, obviamente, é uma contradição em espiritualismo. Ou seja, elas também não têm como passar por esse aspecto. E outro aspecto incompatível é que o comunismo tem a violência e guerras endógenas. É uma violência de Estado e as guerras são quase que consequências da força com que o comunismo tem que impetrar a sua filosofia econômica. Ela rouba, na verdade, patrimônios e direitos de propriedade de pessoas que a conquistaram de forma lícita. Então, é uma violência, e o comunismo tem isso em seu raciocínio básico. Mas o mesmo raciocínio de 1956 de Pietro-Baldi, no mesmo texto, Pietro-Baldi comenta que o capitalismo, olha só gente, o capitalismo é o mesmo texto que fala de comunismo. Ele vaticina a mesma coisa. Ele afirma que o comunismo nada mais é do que uma reação ao capitalismo. No Manifesto Comunista de 48, feito por Karl Marx, chamado que nunca foi economista, diga-se de passagem, ele nada mais era do que uma pessoa casada com uma mulher muito rica, não fazia absolutamente nada, e foi falar de trabalho e capital. Mas vamos continuar falando sobre Pietro-Baldi. E ele disse que o comunismo é uma reação ao capitalismo. É uma reação à opressão que o capitalismo fazia sobre os trabalhadores daquela época. Ela não teria uma vida própria. Não houvesse o capitalismo, o comunismo não teria como nascer. E ele também, neste mesmo raciocínio que vaticina o fim do comunismo, ele diz que por causa do materialismo, considerando que o capitalismo também era de origem materialista, ele diz que o capitalismo também iria acabar. No mesmo texto que vaticina com segurança o fim do comunismo, Pietro-Baldi fala que o capitalismo terá o mesmo destino por causa da sua origem materialista. Ou seja, ele diz que os dois são filhos da mesma mãe. Têm o mesmo DNA materialista e ambos não poderão passar para a nova era. Se ele acertou o comunismo, talvez, alguns podem argumentar, talvez ele tenha errado sobre o capitalismo, mas esse canal entende que não. O raciocínio e as bases são as mesmas. Por isso, entendemos que o capitalismo também não deverá vencer esse trampolim evolutivo que faremos, esse salto evolutivo para o mundo espiritualista ou de visão espiritualista. Obviamente, é fácil para nós entendermos o fim do comunismo, pois não estamos imersos, estamos vendo de fora. De fora é fácil analisar o outro lado e vermos, claro, que o comunismo tinha que acabar. Mas se nós fôssemos comunistas, se nós estivéssemos dentro do contexto comunista, trabalhando ou vivendo, nascidos na psicosfera comunista, não entenderíamos de maneira nenhuma a profecia de Pietro-Baldi. Da mesma forma, nós aqui, imersos, respirando e até vitoriosos de mais de 500 anos de capitalismo, não podemos, é muito difícil aceitarmos com naturalidade o fim do capitalismo nesse raciocínio de Pietro-Baldi. Apesar deste canal estar seguro, ter certeza, não só por esta fonte, mas por várias, podemos concluir que realmente o capitalismo deverá ter o mesmo fim. E como estamos imersos no capitalismo, é muito difícil realmente a gente aceitar. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais no porquê o capitalismo não deverá seguir para a nova era.